TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma ótima noite a todos ligadinhos aí, mais um Janela do Céu iniciando. Hoje minha convidada é a Patrícia Pacheco, de Itajaí, Santa Catarina, e ela vai contar a história dela, experiência com Cristo, como a gente sempre está aqui acompanhando, né, experiências para nos incentivar e também nos dar aquela força, né, de continuar nos caminhos do Senhor. Então a Patrícia vai estar contando para nós a experiência dela com Cristo. Tudo certo, Patrícia? Tudo certo, tudo bem? Boa noite aí a todos os ouvintes dessa rádio abençoada aí, que traz só crescimento para nós. Com certeza. Então, Patrícia, começa colocando a gente aí na tua história. Conta pra nós como é que estava a tua vida antes de conhecer Jesus. Certo. Eu tenho uma caminhada bem dolorida antes do Senhor, né? Mas o tempo inteiro tendo a realidade e a noção de que eu sempre fui guardada pelo Senhor, assim, por Deus. Sempre me cuidou com muito amor. O amor do Senhor sempre se manifestou na minha vida, desde o ventre da minha mãe, por toda a ocorrência que eu tive quando pequena. Né? Perdi minha mãe muito novinha, eu tinha só 10 anos. Nós não tínhamos o Senhor, porque eu só cheguei nos caminhos do Senhor depois de adulta, né? Eu passei por uns pedaços, assim, bem complicado, bem doloroso, e depois que eu tive essa perda, que eu tinha só 10 anos, momento que a gente perde, assim, a mãe da gente, né, e hoje em dia a gente tendo a realidade já na vida cristã, a mulher da casa, ela é a coluna, conforme a gente aprende. Então, mexe muito com a estrutura de todo um lar. Né? Tive problemas com meu pai, com bebida, enfim, tive uma vida muito sofrida. E depois que perdi ela, piorou porque fui cuidada pelos meus tios, né? E não é mais a mesma coisa. Então, se levantam muitos sentimentos dentro do nosso coração que depois é só o Cristo para curar e para tratar conforme a gente vai conhecendo. Então, e quando eu nessa idade tu já conhecia Jesus? A tua família tinha algum envolvimento? Nenhum? Não, eles tinham pro lado do espiritismo, era mais pro lado do espiritismo, né? Entendi. Mas eu sempre ouvi falar em Deus através deles, porque eles acreditam em Deus, enfim. Eu sempre tive certeza de que eu era cuidada por ele, pelos sentimentos que eu tinha e pelo sofrimento que eu tinha internamente, sem eu nem saber, eu já orava. Eu já compartilhava com ele, porque eu dizia, que eu falava para Deus, né, eu sei que é tu que me cuida. Olha E eu só. chamava já ele de pai, sem mesmo saber, né, daquilo, de tudo, de todo esse amor, né, que a gente sabe que a gente é escolhido, né, desde o ventre. Então, quando eu fui para os caminhos do Senhor, eu fui muito machucada, muito, um coração muito machucado, né, muito com revolta, com rejeição, com muitas coisas sem entender. Né? Então, uma vida toda eu tava distante do Senhor, né? totalmente. E, na verdade, sem caminho, né? Tu não tens uma direção ali do que a gente pode tratar. Isso é muito importante a gente falar. É a gente, verdade. quando tem o Senhor, ele nos guia e a gente consegue detectar as nossas anomalias, né? É verdade. E aí, tu buscava depois uma igreja, uma cura? Tu buscava alguma coisa ou depois aquilo tudo ficou parado? Eu cheguei a frequentar por causa das minhas tias. Eu fiz a primeira comunhão em igreja católica, essas coisas assim. Eu fiz tudo, né? Por causa das minhas tias que me levavam, né? Para que eu fizesse. Mas eu saí da casa deles, que eu fui criada, eu saí muito cedo, eu tinha 17 anos. Eu comecei a trabalhar no secular, eu tinha 14. Com 14 anos eu comecei a trabalhar no secular. Eu trabalhava e estudava. Então, desde muito novinha, eu também tive uma independência financeira, porque eu comecei a trabalhar muito nova. Então, tu começa a adquirir aquilo ali. E aí, com 17 anos,
eu saí de casa. Uhum. Aí eu saí. E aí fui, comecei faculdade, comecei trabalho, comecei uma rotina e morando sozinha, né? Sim. Enfim, bem independente. Até que quando eu tinha 22 anos, eu conheci o meu marido dentro do meu trabalho. Hum. E aí ali a gente se conheceu, e aí se apaixonou, porque hoje em dia a gente se ama, mas no início a gente se apaixonou, né? Uhum. A Bacana. gente se apaixonou, e aí desse relacionamento tivemos a Letícia, que é a nossa Uhum. filha mais velha, e aí viemos embora, isso lá em Porto Alegre, e aí viemos Hum. embora para Santa Catarina. Olha só. E aí quando nós viemos para cá, para Santa Catarina, fiquei grávida novamente, Uhum. veio um outro fruto desse amor, que daí já era mais amor, né? Uhum. E aí tivemos ela, aí quando eu fiquei grávida dela, lá em Florianópolis, na cidade de Florianópolis, aí o Senhor nos alcançou, através de um irmão, né, que foi Uhum. usado com muita intrepidez, muita coragem para nos levar ao Senhor. E aí, até então, a gente estava, né, com uma criança pequenininha, um ano e meio, a Letícia, 2 anos a Letícia tinha, porque quando a Lavínia nasceu, ela tinha 2 anos e meio. Bem Dois pertinho. anos antes. Pequenininha. Enfim, tínhamos uma vida vazia, Uhum. né? Vivíamos ali, né, com as meninas, mas não, graças a Deus não foi pela dor, Uhum. né, que nós viemos assim. Claro que nós tínhamos dores, porque depois que a gente vai entendendo e que Cristo vai fazendo as curas, né, Sim. dentro dos nossos corações, mas não foi assim uma coisa que veio pela dor, Uhum. foi o amor do Senhor nos alcançou, E literalmente. nesse momento que recebeu o convite, vocês estavam assim buscando Deus, buscando uma transformação, algo nesse sentido? Vivíamos uma vida dissoluta, não que nós Uhum. estivéssemos buscando, mas vivíamos uma vida dissoluta, uma vida independente completamente, Mas também não tinha a né? realidade dessa falta de que Cristo falta Não, na minha vida. Entendi. exatamente, exatamente. Eu conheci grávida, eu estava grávida da Uhum. Lavínia. E até que esse irmão foi usado com muita intrepidez para nos falar do Senhor. E sabe que foi tão tremendo assim, Ana, que nós fomos tão rápido. Foi tão Uhum. rápido, foi algo que aconteceu que foi tão rápido. Foi um processo muito rápido. Nós começamos pelo grupo familiar, fomos nos grupos familiares, e eu acho assim, ó, irmã, que depois de uns 4 grupos familiares, assim, 4, no máximo 6, digamos que foi ali o seu 1 mês e meio que nós começamos a ouvir a palavra e se apaixonar Uhum. por entender aquilo ali, que aquilo ali realmente estava despertando algo dentro de nós. E a gente já a seguida foi para as águas do batismo. Uhum. Foi lindo, foi lindo. Foi o melhor dia da minha vida, foi, eu não consigo explicar, é Uhum. indescritível o que Deus faz, né? Mas foi lindo, foi Como que tu é, chegou à é, é decisão do batismo? como que nós chegamos, porque daí a gente começou a frequentar os grupos Uhum. familiares. E olha que o primeiro grupo familiar que nós fomos, nós estávamos ouvindo sobre o tabernáculo. Meu Deus, que é isso, né? Nunca que a Uhum. gente ia imaginar. Mas como o Senhor é longânimo conosco, Sim. né? E a gente começou a ouvir, e aí foi ministrado o batismo para nós. E nós nem hesitamos Sim. para te ver como. E o Senhor também já nos encontrou prontinho, né? Uhum. Nós nem hesitamos assim, ai, não, vamos pensar, ou ai, não, vamos deixar para outro dia. Não, porque estava até frio no dia do nosso batismo. Nós nos batizamos no dia 5 de julho de 2010. Ela vinha dia 19 de agosto, ela foi 2010. E estava frio, fazia frio lá em Florianópolis. Mas aí o Senhor preparou até uma água bem quentinha para É, nós, né? E o bacana. irmão que nos batizou também, uma bênção, porque teve todo um cuidado, porque eu estava grávida, Uhum. estava quase ganhando, né? Sim. Ela. Então foi uma bênção, Legal. assim. E tu sentiu essa diferença logo depois do batismo ou foi gradual conforme tu foi se alimentando, conhecendo a palavra? Como é que foi a tua No, experiência? no outro dia do nosso batismo, deu um tendel lá na minha casa.
que agora a gente mora em Itajaí, mas deu um tem dela lá na minha casa em Florianópolis, porque nós quase nos separamos, porque se levanta, né? Sim, Só que daí a gente se levantam muitas coisas e a gente não consegue entender, porque tem que botar para fora, não tem vai que. ficar ali dentro. Então Uhum, tem que ser manifesto, né? Então eu e meu esposo nós quase nos separamos. Eu digo que eu não dizia que eu não queria mais aquilo, que não podia mais. Enfim, se levantam uhum. muitas coisas, né? A gente Como. bebê não tem noção, mas graças a Deus os irmãos conseguiam apacentar a gente muito assim. Então, Uhum, e ao longo da nossa caminhada a busca, irmã, ela é muito individual. é O verdade. crescimento que o Senhor vai nos trazendo, ele é muito individual. E assim, ó, muitas confusões dão na nossa cabeça, porque daí a gente vê homens, e a gente não pode olhar para homens, a gente precisa ver o Senhor, a Uhum, palavra, mas isso é só depois que tu começa a ter as experiências com o Senhor através da palavra, uhum. né? Então, é muito, foi gradativo, foi conforme a nossa Sim, sim. busca. Tu compartilhou aí, né? Chegaram na igreja, no grupo familiar, e juntos, né? Em família. Mas a gente sempre tem as nossas experiências pessoais com Deus, né? No nosso crescimento, como tu disse, a gente tem um tempo bem diferente, né? Cada um tem uma experiência, experiencia Cristo de uma maneira diferente, né? E como é que foi, assim, a tua experiência de pós-batismo, né? De alimentação, de começar a ter essa visão diferente sobre a vida, sobre o dia a dia. Como é que foi a tua experiência? Assim, ó, como eu posso te falar, foi tortuoso, porque naquela época nós não tínhamos esse manancial assim tão, Uhum. essa mesa tão posta assim, porque hoje em dia, a qualquer horário do dia, o cafezinho, que nem eu digo, o cafezinho tá sempre quente, o pãozinho também tá sempre quente ali na mesa, Verdade. né, para a gente poder acessar, porque nós temos o aplicativo, temos Uhum. o material, enfim, qualquer hora do dia a gente consegue se alimentar. Naquela época, o que me auxiliava muito? Porque assim, ó, eu estava grávida, em seguida que a gente se batizou, deu questão de um mês e pouquinho, a minha filha nasceu, né? Eu estava grávida da Lavínia. E a gente sabe que quando a gente ganha nenês, um nenezão, que a Letícia tinha 2 anos e meio e a Lavínia nenê, então a vida de uma mulher naquele momento ela se anula, Uhum. ela fica anulada. A vida de uma mãe, de uma mulher, porque tu fica muito envolvido ali, Sim. né, com as crianças, com a casa, enfim. Então, algo que muito me ajudava no processo de alimentação naquela época era o devocional, Mesa dos Pães, né? E depois que ela vinha nasceu, nós tínhamos o nosso grupo familiar na nossa casa, que aquilo ali também nos fortalecia e a gente também conseguia congregar. Não era sempre, mas o grupo familiar da nossa casa sempre nós tínhamos. Uhum. Então, a gente recebia o compartilhar através dos irmãos, né, o combustível, aquele alimento Sim. que Uhum. nos ajudava a dar o crescimento. Mas os momentos que eu conseguia, né, parar Uhum. para me apegar ali, porque é muito incrível, depois que a gente vai para as águas do batismo, a gente precisa alimentar o espírito, né, É nenê aqui verdade. dentro. Então, a gente precisa dar todo um acompanhamento. Então, Uhum. para mim, essa experiência, assim, foi só o amor do Senhor sobre a minha vida, assim, para me ajudar e para me auxiliar, porque eu não sei como as mães hoje em dia conseguem ter filhos fora do Senhor, que é algo que é tão difícil, né? E Uhum. nessas horas, assim, que a gente está ali amamentando, o nosso seio tá daquele jeito, né? As irmãs que são mães vão me entender, mas tá daquele jeito, tem mais uma criança pequena, e aí buscar o Senhor, então eu me apegava muito assim a Deus, e o devocional Uhum. era o que me ajudava a Um me dar um alimento norte. diário para Isso dar mesmo, firme no isso, Senhor, né? isso, Tu comentou também isso. antes que quando vem pro Senhor a gente começa a ver as nossas anomalias, né? Tudo aquilo que tá lá dentro, né? Começa a ficar, às vezes não exposto pros outros, mas a gente começa a ver, né? O Senhor ainda tem essa misericórdia de ir mostrando aos poucos, né? Tudo aquilo que tá lá dentro que precisa ser
melhorado, né? Ou até numa experiência nova, né? Como tu estava contando ali de ser mãe com Cristo, tudo vai sendo exposto o que deve ser feito, como deve ser feito, né? E como tu sentiu, assim, essa tua experiência de começar a ter essa cura interior? Olha, irmã, foi assim, ó, muito o amor do Senhor, porque a gente é colocado para fora, aquilo ali é Uhum, exposto pra gente, né? E foi como eu falei para a irmã, eu era muito machucada, eu tinha muitos medos. uhum, E eu creio que até o Senhor voltar, irmã, nós ainda vamos estar sendo libertos com certeza. do medo, das dores que a Uhum, gente tem, porque são danos profundos que uhum, causam no nosso coração, né? Muitas coisas assim, e outra, depois que a mulher ganha o nenê, fora a alteração que dá nos hormônios, então eu chorava muito, eu me lembro que eu chorava muito, assim, por causa dessa sim. confusão, porque dá uma confusão interna, além dos teus hormônios, além do teu físico estar sentindo, né, dá aquela confusão interna, porque Uhum, o Senhor está te limpando, o Senhor está entrando, o Senhor está te expondo aquilo ali. Mas o Senhor, ele teve muito amor, e esse período, ele me tratou com um pouco mais de tempo, eu creio que ele tenha me reservado, né, uhum, me cuidou em todo o tempo, mas as exposições mesmo, elas começaram a vir mais para frente, não sei se pelo estado que eu sim. estava, né, para ele conseguir começar esse processo de me curar, né, interiormente, porque são muitas dúvidas, muito porquê, Uhum, eram coisas assim que eu perguntava para o Senhor, assim, umas perguntas assim, bem de recém-convertida, recém-batizada, eu pedia para Deus assim, por que que o Senhor levou minha mãe, fez com que a minha família se desestruturasse uhum, comigo tão pequena, e agora minhas filhas estão aqui, e aí dá uma confusão, porque daí começa a ter um medo, né? Mas ao mesmo tempo o Senhor me mostrava através da conduta do meu marido, do Vinícius, o excelente pai que ele era para as nossas uhum, filhas, o excelente marido, o cuidado que ele tinha conosco, o cuidado que ele tinha na nossa casa, o amor que ele dispensava por nós. Então eu conseguia sentir o uhum, amor dele através da vida do Vinícius. Nossa Senhora, irmã, eu não é uma bênção assim. Eu me lembro e isso vai num profundo assim, porque o uhum. Senhor traz a memória o que nos pode dar esperança, né? Então Verdade. eu me apegava muito nessas coisas. Então, o Senhor Uhum, me tratou com muito amor, desde muito pequena, né? Muito pequenininha, Ele sempre me cuidou com um amor imensurável, que nem eu digo. É uhum. tão bom isso, né? É verdade. E tu consegue ver assim na tua vida a diferença que teve tanto familiar, interna, nos teus relacionamentos antes de conhecer Cristo, antes do batismo e depois? Sim, sim, porque a gente, por todos os acontecimentos, a gente é uma pessoa, acaba se tornando uma pessoa muito dura, né? Difícil. Ah, eu era estúpida, muito estúpida, eu era antipática, mas era uma autodefesa que eu tinha. Na Uhum, verdade, tudo era uma autodefesa. Então eu não abria, não sorria para ninguém, eu era estúpida com todo mundo, a dona da razão, mas para me esconder e para não sim. deixar que as pessoas nem chegassem perto de mim para não me Uhum, machucar mais do que eu já era, né? Então, hoje em dia as pessoas que me conhecem hoje, e até essa semana eu compartilhei, né, que eu ouvi um bem assim, ó, eu oro ainda por ti porque eu vejo que tu ainda é explosiva. Eu digo, olha, tu não sabe nem o que tu tá falando, porque eu sou uma benção, né? Então, uhum, o do que eu era e do que eu sou é o que eu falo. A gente só tem que agradecer a transformação que o uhum. Cristo faz dentro de nós, né? É Porque se verdade. fosse antes, eu já talvez não trataria, na verdade, nem estaria conversando contigo. Eu era fechada, né? Era mais reservada. Então, o Senhor, aos poucos, vai tratando, Uhum. vai nos dando o amor dele, né? E é Forjando tudo isso. o Senhor que faz, né? Porque são pontos que a gente não sabia que precisa ser tratado, a gente não sabe como ser tratado, a gente não sabe o tempo que a gente precisa para cada coisa ser consertada, ser arrumada, ter aquela fortificação, a gente não sabe nada, né? A gente tá realmente nas mãos de Deus e esperando que Ele faça
esse trabalho, né, essa renovação dentro de nós e essa cura que todo mundo necessita, né, quando chega até o Senhor, e muitas vezes a gente nem sabe, a gente não sabe o processo que o Senhor vai fazendo isso, né? Depois que já passou, que aquilo já aconteceu, a gente consegue olhar para trás e ver, olha, o Senhor me tratou com amor, o Senhor me curou nesse momento, o Senhor fez essa mudança na minha vida, né? E como tu É disse, verdade. né, a alimentação faz toda a diferença nesse processo, né? Porque o Senhor não consegue trabalhar se a gente não coloca o material necessário para dentro, né? E como que tu viu isso na tua vida? Essa necessidade de estar, talvez, no grupo familiar ou um material, como é que era essa tua alimentação? Eu sentia falta, como eu Uhum, te falei, né? Eu tinha o processo das meninas ali. uhum, Então, quais eram os horários que eu me pegava? Que daí era o horário que a Letícia já estava dormindo também, né? Que daí, pequenininha, e a Lavínia acordava 1000 vezes de madrugada para mamar. Então, os horários que eu estava amamentando ela eram os horários que eu me pegava na palavra do Senhor. uhum, E ali eu me perdia no Senhor, porque o Senhor falava muito, muito forte comigo. Então, eram mais nas madrugadas. E hoje em uhum, dia eu peço ao Senhor, como diz naquele cântico, né? Quero na madrugada, ele quer conversar com a gente, né? uhum, Decide por ti, quero te adorar. Ele tem uma parte que fala, né? Porque eu tenho muita dificuldade em acordar de madrugada para orar, né, para e em pensar que é na madrugada que tudo está em silêncio, que o Senhor quer ter aquela uhum, intimidade maior com a gente, né? Então, naquele período, era nas madrugadas, era quando a Letícia estava dormindo, estava deitadinha, já descansando, o meu esposo também estava dormindo, porque trabalhava durante o uhum, dia, e a Lavínia, então, era ousadinha para me acordar, me despertar para mamar, aí ela, no que eu botava ela para mamar, ela já se acalmava, né? Parava de chorar e aí eu conseguia orar a palavra com uhum. ela, dando de mamar e orando a palavra. Que E que legal. bênção que é isso, irmãos. Uma experiência diferente, né? Conforme o teu dia, né? O que tu estava experienciando, o Senhor estava É, presente, né? é verdade, é verdade. É lindo. É um ato que eu sempre falo, né? A gente hoje, na atual situação que nós estamos, muitos de nós que estamos aqui, os irmãos que estão ouvindo, não pedir mais. A gente não precisa mais pedir. Claro que a gente precisa fazer as orações para o Sim, Senhor que ele cuide, né? Que ele, enfim, as orações. Mas para a nossa vida, a gente só precisa agradecer, é verdade. porque todas as coisas ele já fez. A gente já está aqui Uhum, no melhor lugar da Terra, no melhor momento da Terra, compartilhando as coisas e os feitos dele, né, na vida de cada um. E o quanto é importante a gente se entregar verdadeiramente para Deus, porque são danos que são causados hoje, antes já era, mas nos dias de hoje, é a própria palavra do Senhor. Ah, mas por que está acontecendo isso, isso? Porque é a palavra do Senhor se cumprindo, e por uhum, aumentar a iniquidade, o amor se esfriaria. é verdade. Então a gente vê que a palavra do Senhor está se cumprindo, porém, muitos estão sendo danificados. Uhum, Que, olha, irmã, só Jesus para fazer uma reversão nesses quadros todos, sabe? uhum. Então, É um momento para se apegar ao Senhor, né? Se manter firme na alimentação para que o Senhor possa concluir essa obra com êxito, né, dentro de nós. Patrícia, a gente tá chegando ao final já. Vou pedir para te deixar algumas palavras finais aí para quem ouviu o teu testemunho, né, e acompanhou até o final a tua história aí. amém, irmãos queridos, que a gente possa estar exercendo e se alimentando, nem que seja uma vez por dia, em 1 Coríntios 13, o dom supremo do amor, né, para que a gente consiga exercer isso pelo nosso próximo, na nossa casa, na nossa família, no nosso secular, na sociedade, na igreja, com os nossos irmãos, né, e eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui compartilhando a grandiosidade que Deus fez na minha vida, todinha, até a minha idade agora. Muito obrigada, Amém? Patrícia.
por dar teu testemunho, contar tua experiência com Cristo. Com certeza incentivou, né? Deu até algumas dicas aí para quem talvez esteja passando pelo mesmo processo que tu passou, né? Então agradeço que tu contou teu testemunho aqui para nós e também agradeço a todos que acompanharam o testemunho da Patrícia aqui comigo. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.